pessoal, beleza? Aqui é Denis Martins. Aqui é Raquel Melo. Mais uma vez em um episódio do Vinum Paper. E hoje a gente vai falar sobre uma notícia que saiu recentemente sobre 6 universidades públicas de São Paulo que criam um modelo flexível na pós-graduação, especificamente um programa de mestrado que tem um currículo interdisciplinar e que você poderia migrar para o doutorado depois de um ano. Conta mais pra gente, Raquel, sobre essa notícia. É uma notícia bem recente, faz poucos meses que estão falando disso e é para começar em 2025. Porque como funciona hoje a pós-graduação? Geralmente, a pessoa termina a graduação e depois ela vai para um mestrado, ela fica no mestrado mais ou menos 2 anos, esse é o período esperado, e aí depois de 2 anos ela pode ir para o doutorado, que tem um período também esperado de 4 anos. Isso significa que o aluno teria, num período de 6 anos, ele teria o mestrado e o doutorado. Há também a possibilidade de ingressar no doutorado direto, mas esse é bem mais difícil de ver. Conheço pouquíssimas pessoas que foram para o doutorado direto. Isso acontece, algumas universidades, alguns programas de pós-graduação, eles permitem isso, mas não é tão comum. Às vezes não é comum porque os alunos não sabem dessa possibilidade, ou também porque os requisitos são bem difíceis para os alunos conseguirem fazer isso. Você conhece, Denis, alguém que foi direto pro doutorado, Não fez o mestrado, saiu da graduação e foi direto pro doutorado? Eu conheço, acho que 2 pessoas só que fizeram isso. São casos raros também. Em geral, a gente tem a trilha, de mestrado e depois doutorado, mas eu acho interessante essa possibilidade de você começar o mestrado e ver que pode progredir direto pro doutorado. Acho que é interessante. Essa flexibilidade eu vejo com bons olhos. Eu não entendo muito desse novo programa, não. Queria fazer algumas perguntas para você, pra gente poder navegar essa notícia aí. Quais são as universidades que estão envolvidas? Você pode dizer pra gente? Claro, é um programa piloto, Tá começando, a notícia começou a se espalhar em 2024 e é para começar agora a partir de 2025, mas nós sabemos que essas coisas de pós-graduação demoram um pouco, Tem a parte de estruturar o currículo, tem a parte de ver com os professores, as novas disciplinas que eles podem lecionar, então não é uma coisa tão rápida. Agora, nesse momento que a gente está gravando, em janeiro de 2025, não começou ainda. Já está liberado, Esse novo modelo ele já pode ser testado a partir de 2025. E as universidades que elas aderiram a esse teste, a esse piloto, são a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tem também a Unesp, a Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, a Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar, e a Universidade Federal do UFABC. Então, são essas 6 universidades. E além disso, não pode ser implementado em qualquer programa de pós-graduação. Só programas que tenham notas 6 ou 7 que poderão participar desse programa piloto. Denis, explica um pouco pra gente o que são essas notas 6 ou 7, Às vezes parece que 7 é pouco, mas 7 é o máximo. Mas o que são essas notas na escala de avaliação da CAPES? A CAPES, ela tem essa forma de avaliar os programas de pós-graduação no Brasil, no ensino superior. Essa escala, ela, como a Raquel falou, vai até 7 e ela marca o nível de excelência, de produtividade de um programa. Então, ter um nível CAPES, uma nota CAPES 6 ou 7, significa que aquele programa ele é bastante proficiente, produtivo, que tem grandes nomes de orientadores e pesquisadores no cenário nacional e internacional, com, por exemplo, parcerias, colaborações internacionais, participações em congresso, publicações em jornais e revistas de impacto. Atingir o nível 6 e 7 nessa nota da CAPES é uma tarefa árdua, bem difícil e que qualifica o programa para uma série de vantagens dos programas que as agências de fomento buscam incentivar. Então, ter esse corte, eu entendo, de 6 e 7 para que os programas façam parte desse novo modelo de mestrado, de pós-graduação, eu achei interessante porque é um teste que se faz já com instituições de excelência, Você está fazendo algo com os melhores programas avaliados nacionalmente, e que vão dar um pouco mais de segurança até para o próprio aluno que está ingressando, no mestrado, no doutorado, para poder ter mais uma segurança, uma base aí. Tá fazendo isso numa instituição que é respeitada, que é bem relevante, é bem vista no cenário nacional e internacional, e te dá uma segurança também de que não vai ser uma má experiência no sentido de que você já vai ter ali uma qualidade de um grupo de pesquisa, enfim, que vai
vai te ajudar nesse processo. Perfeito. E aí, como é esse programa, então, esse piloto? A ideia é que, no primeiro ano do curso, os alunos tenham um currículo de caráter interdisciplinar. O que isso significa? Vão ser matérias de diferentes áreas, né? Não é só você que está entrando, por exemplo, na parte de biologia. Se entrar no mestrado de biologia, hoje, as matérias são todas da parte de biologia. Mas a ideia é que isso mude, que sejam essas disciplinas, esse caráter interdisciplinar, com matérias diferentes, voltadas ao empreendedorismo, solução de problemas. A ideia aqui, de acordo com a reportagem que a gente está lendo, essa reportagem que saiu na revista FAPESP em janeiro de 2025, a ideia aqui é que os alunos eles tenham mais contato com o mundo fora da academia, né? Não só a universidade, mas que ele consiga fazer essa relação, esse vínculo entre universidade, academia e indústria. Inclusive, a gente vai gravar depois um episódio para falar sobre essa interação. Ela é super importante, não é, Denis? Com certeza, a gente depois pode explorar um pouco mais essa interação entre indústria e academia, às vezes para quem quer fazer uma transição, ou para quem está na indústria e quer voltar na academia, né? Ou então para quem quer fazer a transição da academia para a indústria também. É interessante a gente conversar sobre esses assuntos, porque em geral não é direto ou tão fácil de pensar e decidir, né, com relação a isso. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor para entender esses movimentos de carreira, né? Principalmente num ambiente tão competitivo como a gente tem hoje, tanto na academia quanto no mercado, na indústria. Uma coisa interessante também desse piloto é que a ideia é que o aluno desenvolva atividades de extensão relacionadas ao seu tema de pesquisa. E isso a gente pôde ver muito na Alemanha, quando a gente fez o doutorado, que existia essa relação entre empresa e universidade. Denis, pode contar um pouco pra gente do que era um Project Seminar, que era uma disciplina, né, do mestrado, mas ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é, pra vocês entenderem que é importante que haja essa relação, né, do mundo externo, a academia com o mundo universitário. Na universidade onde a gente fez doutorado, né, na Universidade de Münster, na Alemanha, existia essa disciplina formal, né, assim, ela era uma disciplina que fazia parte da grade curricular do mestrado e da graduação, que envolve um parceiro externo, em geral uma empresa, que traz um problema real, né, um problema prático que essa empresa lida no dia a dia, para que os estudantes, junto com o professor, junto com o responsável por aquele Project Seminar, possa criar uma solução prática ou prova de conceito, né, como a gente chama POC, Proof of Concept, em geral usando tecnologia. A gente tem esse viés porque a nossa área era tecnologia, então todos os projetos que a gente usava, que a gente propunha e que a gente trabalhou foram usando tecnologia para resolver algum problema. E a ideia é essa, é fazer com que a academia, a universidade, ela esteja mais ligada às demandas do mercado e que o mercado possa estar aberto a vir à academia e buscar soluções criadas dentro da academia e capacitar, por exemplo, os estudantes que muitas vezes saíam de um projeto seminar ou com um emprego garantido naquela empresa, ou com uma parceria com aquela empresa com um estágio, ou até mesmo com um TCC para ser feito dentro da empresa, resolvendo ou estendendo a solução que foi feita no projeto seminar ou criando uma outra solução para outro problema dentro da empresa e saindo de lá com um emprego também, após o TCC. Esse tipo de oportunidade, esse tipo de iniciativa, melhor dizendo, ela é uma iniciativa de sucesso na Alemanha que contribui tanto para a academia, especificamente para os estudantes e para os professores, e também para as empresas, porque faz essa ponte aí que deveria ser muito mais natural. Eu vejo que nesse programa novo aqui, mais flexível, essa interação vai poder ser mais direta, vai poder ser mais aberta. E por isso, por saber da experiência que é tão interessante lá na Alemanha, que deu certo, que eu vejo com bons olhos essa abertura. Uma experiência também que eu posso contar, talvez depois a gente possa contar com mais detalhes, é a experiência da sala de aula aberta que o meu orientador do mestrado lá em Recife, na Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica, propôs, que é juntar agências públicas. Ele chama o professor Fernando Buarque, que encabeçou essa iniciativa, onde ele chama agências públicas, como por exemplo a Prefeitura do Recife, agências de monitoramento, várias agências estaduais e municipais
principais órgãos públicos que têm problemas reais que poderiam ser solucionados para beneficiar a sociedade através de soluções tecnológicas, e ele convida essas agências e esses órgãos públicos para dentro da sala de aula, onde os alunos podem interagir com as pessoas, né, os servidores públicos daquelas agências, esses órgãos, para poder resolver esses problemas. Então, no final das contas, como a universidade é pública, também é uma agência pública, né, uma organização pública, sai todo mundo ganhando. Todas as instituições públicas que deveriam servir a sociedade estão ali interagindo e sob a coordenação de um pesquisador sênior, né, para gerar inovação, pesquisa e inovação que volta, que dá retorno para a sociedade. Então eu vejo com bons olhos essa iniciativa também aqui nas universidades de São Paulo. Aí outra diferença, né, voltando ao projeto piloto, o aluno, depois, enquanto ele estiver fazendo essas disciplinas interdisciplinares, ele vai elaborar um projeto de pesquisa e ele vai procurar um orientador. Quem ouviu o episódio 1 sabe do que a gente está falando, né? A gente falou lá que essa coisa de procurar orientador aqui no Brasil, ela acontece no início do programa de pós-graduação. Quando o aluno entra na Alemanha, no mestrado, ela acontece no final, no último semestre. No doutorado acontece antes também, porque tem outras peculiaridades. Bom, e aí depois desse 1 ano, né, que a notícia aqui chama de ciclo de 12 meses, os alunos serão avaliados, então vai ter nota, vai ter avaliação. Tem algumas universidades que é de 0 a 10, tem outras que são os conceitos A, B, C, D, depende da universidade. E aí, a depender do desempenho do aluno nas disciplinas e também da excelência do projeto de pesquisa dele, o aluno ele vai ter 3 opções. Ele vai poder fazer mais 1 ano de curso e concluir a dissertação e ser um mestre, lembrando que ele já fez 12 meses, né? Então a primeira opção é essa. A segunda opção, ele tem a possibilidade de migrar para o doutorado e aí concluir o doutorado naquele tempo que eu falei no início do nosso episódio, que é geralmente de 4 anos. Significa, então, seria possível de concluir o doutorado em 5 anos. E a terceira alternativa seria encerrar o final do primeiro ano, não sei qual nota é suficiente, isso a matéria não traz com detalhes, né? Não sei qual que é a nota, acho que cada programa também pode ter a liberdade de escolher a sua nota, mas se o aluno quiser parar no primeiro ano, ele vai receber um diploma de especialização. Então essas são algumas das características desse piloto que a gente está trazendo para vocês como uma novidade. Para recapitular, é um piloto, um programa que é importante falar, é voluntário, né? Os programas de pós-graduação eles não precisam aderir, apenas programas com notas da CAP 6 ou 7, apenas nessas 6 universidades que estão fazendo esse teste. Tem algumas outras características relacionadas à bolsa, mas essa a gente não vai trazer aqui, porque bolsa, dá pra gente trazer um episódio inteiro só falando sobre bolsa, né? Tem bolsa da CAPES, tem bolsa do CNPq, tem bolsa da FAPESP, que é um órgão de fomento de São Paulo, mas tem esses órgãos de fomento também em outros estados, tem parcerias com empresas. Então essa parte de bolsa, ela é uma parte que dá pra trazer mais detalhes, não é mesmo, Denis? É verdade, a gente pode explorar esse universo das bolsas, né, em outra oportunidade. Muito bom. Eu acho que isso conclui nossa conversa de hoje. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.